Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre 5 opções de reforços para o Cruzeiro que, na minha opinião, seriam bons complementos de elenco para o início da Série A. O Gustavo, então quer dizer que o Cruzeiro vai buscar mais 5, 6 reforços para o Brasileirão? Não quer dizer, mas eu vou citar aqui alguns jogadores que são posições que o Cruzeiro está carente, né? Que eu acho que se for para chegar, por exemplo, um atleta, 2, 3 no máximo, seriam para essas posições que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca de 43 mil inscritos, faltam um pouco menos de 600 inscritos aqui no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, que com certeza, né, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta. Tem um salve aqui para vocês, o primeiro é para o Renato Garcia, ele foi um dos primeiros a comentar no nosso último vídeo, valeu demais aí, Renato, um abraço para você. Caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e a sua cidade, que tem grandes chances de eu te mandar um salve aqui também no próximo vídeo, beleza? Primeiro vídeo 9h30 da manhã e o segundo por volta aí das 5 horas da tarde. Bom, então vamos lá, né? Lembrando que não quer dizer que o Cruzeiro, por exemplo, tem interesse nesses jogadores, não é isso. E sim que seriam boas opções no meu ponto de vista. O primeiro é um que já foi especulado aqui algumas vezes, que é o meio-campista Shailon. Ele que tem 26 anos de idade, atuou aí como meio ofensivo nessa atual temporada pelo Atlético Goianiense, segue com números muito interessantes, somando aqui o Campeonato Goiano e também a Copa do Brasil. 15 partidas, 8 gols marcados e 9 assistências, ótimos números, né? Ele tem aí então uma média de mais de uma participação em gol por jogo, então é muito interessante esse início dele até aqui. Lembrando que assim, não é porque ele está fazendo um bom campeonato goiano que eu acho que seria uma boa opção para o Cruzeiro. Não é só isso, é muito por conta dos últimos anos do Shailon, que pode jogar tanto como meio ofensivo, quanto também um meia pelo lado esquerdo. Parece, por exemplo, o Matheus Pereira. Ele pode jogar de meia, mas pode jogar de meia direita também. Essa é a função do Shailon, que é canhoto e já foi especulado no Cruzeiro na temporada passada, onde, somando jogos da Série B e Campeonato Estadual, foi muito bem pelo Atlético, 53 partidas, 9 gols e 13 assistências em 2022 também, contando Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana, onde nos torneios mata-mata o Atlético chegou nas quartas de finais em todos, né? 55 jogos, 12 gols e 4 assistências, realmente números bem interessantes pela equipe, né? Então, eu acho que poderia ser um reforço interessante para o Cruzeiro. Não sei se chegaria para ser titular, mas assim, se o Cruzeiro for jogar com o Matheus Pereira pela ponta e utilizar um esquema de 2 zagueiros, o que abriria vaga para mais um meia, eu acho que o Cruzeiro tendo apenas o Matheus Vital como reserva não é algo que me enche os olhos. Tudo bem, se o Matheus Vital for para o Atlético Goianiense, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai ter números maiores de participações em gols, mas eu acho que ainda assim o Shailon é mais jogador. Deixa a sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Máxima FC, onde você já pensou, né, em ganhar uma premiação de até R$300, dando seu palpite gratuito. Você que manja aí de palpite, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer esse palpite gratuito dessa semana com R$300 em premiações. Como que funciona, né, Gustavo? Você vem por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, na descrição do nosso vídeo, e vai lá e vem nessa parte aqui de, no caso, bolão gratuito e esses R$300 de premiação. Então tem algumas partidas que eu deixei em destaque aqui para vocês, lembrando que toda semana tem, no caso, esses bolões gratuitos, e quer dizer então que eu tenho que acertar o resultado exato, Gustavo, para ganhar esse valor? Não, você pode acertar, por exemplo, 2 placares exatos e acertou os 4 vencedores, ou acertou os 4 vencedores, por exemplo, você já pega uma parte dessa premiação de R$300, geralmente premiando os 10º colocados até o 15º das vezes, e para você começar então na Máxima FC, esse bolão gratuito, o link está aqui embaixo na descrição para vocês. Bom, então mais um aqui, eu quero falar agora sobre uma opção para ponta direita, que é um colombiano que joga lá na MLS, que é um mercado que o Cruzeiro ficou muito de olho, né, nessa janela, e que lembrando, essa aqui seria uma opção para chegar no meio do ano, e não para agora, já que o mercado internacional está fechado. Mas a Série A, né, eu considerei assim no decorrer da competição, que é o Carlos André Gomes, ele que tem 21 anos de idade, é um ponto direito colombiano que vem se destacando bastante lá no Real Salt Lake, principalmente nesse início de 2024. Ele tem 4 partidas, 2 gols e 2 assistências. Ano passado já tinha sido um dos destaques na ponta direita, com 40 jogos disputados, só marcou 2 gols, mas deu 7 assistências, para um ponto até que teve números ok, e nessa temporada deve ter um desempenho ainda melhor, até porque é bem jovem, né? Deve ter aí um crescimento nos próximos meses. Lembrando que, assim como o Barreal, né, ele viveu uma fase interessante lá na MLS e o Cruzeiro conseguiu trazer o Barreal argentino, que vinha de uma fase muito melhor e com opção de compra. Então, não diria hoje que é uma situação impossível, não. Lembrando que ele já tinha ido muito bem no Milionários em 2022, na época ele estava com 19 anos e teve ótimas atuações, né? 49 jogos disputados,
12 gols marcados e 5 assistências, até ser vendido, se eu não estiver enganado aqui, foi 6 milhões de euros para o Real Salt Lake, onde vive uma fase interessante. Ficaria de olho, igual eu falei, seria uma opção para chegar no meio da temporada, né? Ali com o Cruzeiro com já 15 jogos, 16 jogos na Série A, mas mesmo assim não acho que seria uma opção ruim, até porque certamente o Cruzeiro vai buscar reforços, né? Nessa janela do meio do ano, que na teoria não está tão longe assim, mas muita coisa vai acontecer daqui para lá. Outro aqui para essa função de ponta é o Bruno Henrique, atacante do Flamengo e tudo mais. Por que, né, o Bruno Henrique, Gustavo? Até porque eu já tinha deixado ele aqui no vídeo, ponta direita de 33 anos de idade, que tem revezado entre titular e reserva no Flamengo e, na minha opinião, tem grandes chances desse ser o último ano dele pelo Flamengo. Assim como foi do Everton Ribeiro, que mesmo jogando com muita frequência no ano passado, nesse ano acabou deixando o clube por conta de vários reforços que chegaram, né? E o Bruno Henrique já está com quase a mesma idade do Everton Ribeiro, um tem 33 e o outro tem 34, e pelo Flamengo nesse ano 11 partidas com o Tite, um gol e uma assistência, mas na maioria na condição de reserva. Vou deixar aqui para vocês, últimos 2 jogos entrando no segundo tempo, inclusive nesse último eu estava lá no Maracanã, entre Flamengo e Fluminense, foi titular contra o Madureira, titular também contra o Volta Redonda e titular contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Então dá para ver que nos jogos com o time reserva ele jogava como titular e nos jogos principais contra o Botafogo, Vasco, Fluminense, os 3 jogos contra o Fluminense, todos entrando na condição no segundo tempo, então não acho, por exemplo, que ele vai ser titular. Vai jogar com uma frequência? Vai terminar o ano com 45, 55 jogos, está recuperado de lesão, mas sinceramente acho que esse é o último ano dele no Flamengo. Acho que poderia o Cruzeiro ficar de olho para a próxima temporada, se conseguisse trazer agora, né? Seria ótimo, tá doido, um ataque com... Pô, Cruzeiro ali com Gabriel Veron, Bruno Henrique, Matheus Pereira de Neno, cara, um quarteto ali muito interessante. E vamos ver, né? Não sei se é o cara mais viável de chegar no momento para ganhar um salário próximo daquilo que seria o Matheus Pereira, de 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Deixa a sua opinião aqui embaixo que eu tô curioso para saber. E vamos aqui para a última opção desse vídeo, que é de um zagueiro, tá? Mais precisamente de um zagueiro que pode atuar pelo lado esquerdo, que é o Caetano, 24 anos de idade, defensor aí que pertence ao Corinthians, não vem jogando com frequência, e assim como o Shailon já esteve na mira do Ronaldo, na mira do Cruzeiro, no início da Série A do ano passado, porque ele tinha voltado de um empréstimo do Goiás, onde fez uma ótima Série A, e aí então o Corinthians tinha contrato com ele só até o final do ano passado, e renovou até o final de 2025, então o Caetano acabou renovando o contrato, pensando que iria jogar mais, e não foi o que aconteceu, nem na temporada passada e nesse ano também não, tá? Ano passado 23 jogos apenas. Eu lembro que em junho, por exemplo, em abril, final de março, ele tinha ali tipo 4 jogos na temporada, 5. Então depois com o Luxemburgo que ele assume a titularidade e com o Mano Menezes foi um reserva. Nesse ano 9 jogos, até que foi muito, de 14 partidas do Corinthians ele jogou 9, só que nos últimos jogos muito mais como reserva do que como titular, desde a saída do Mano Menezes. Jogador que foi muito bem pelo Goiás em 2022, jogou a Série A, 42 jogos e 1 gol. Foi companheiro de zaga do Reinaldo, aquele que passou aqui pelo Cruzeiro, mas eu particularmente gostava muito mais do Caetano, porque ele era muito mais jovem também, do que do Reinaldo, por exemplo, e é um jogador muito bom para saída de bola e tudo mais. Eu acho que pode ser uma boa alternativa, ficaria de olho. Não acho que a prioridade do Cruzeiro vai ser um zagueiro. Se eu fosse, por exemplo, para falar quem o Cruzeiro vai trazer, por exemplo, nessa janela, antes do início da Série A, um ponta direita, tá? Um ponta direita, eu acho que é o mais provável. Daqui para o meio do ano, sabe? O que você acredita? Um zagueiro, um meia de criação, um ponta direita e dependendo um centroavante, no máximo 4, que é claro, né? Daqui para o meio do ano, pode ser que seja muito mais, pode ser que seja muito menos, mas é inegável que o Cruzeiro precisa se reforçar em alguns pontos, mas eu já acho que está com um time bem legal, ainda mais se tivesse na Copa do Brasil, né, tivesse aí 3 competições no ano, aí certamente teria que encher um pouco mais o elenco com peças para o decorrer da temporada, mas não está horrível não, tá? Essa janela do Cruzeiro foi muito boa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui os links para vocês dos nossos patrocinadores, da Máxima FC aqui embaixo e da Aula Players aparecendo aqui na tela. Vou deixar aqui também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. O destaque do Campeonato Carioca poderia chegar no Cruzeiro, clica aqui e confira. Tem também esse vídeo falando sobre o Pedro Lourenço, será que ele poderia comprar o percentual da SAF? Comparação com outros bilionários do futebol, tá aqui na tela. E nos vemos aí numa próxima, mais tarde. Valeu!